Shalom, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Eu vou falar de uma profecia aqui, não que vocês não conheçam a Bíblia, claro, né? Mas como é uma profecia, né, muito difícil se tocar nela, se falar sobre ela, né? Então eu vou falar assim, uma profecia que talvez você nunca tenha ouvido falar, tá bom? Às vezes a pessoa passa por cima na leitura e não percebe. Isso acontece muito. Comigo já aconteceu muitas vezes de eu ler alguma coisa e às vezes passa despercebido alguma história. E aí você fala, não li sobre isso. Aí você vai lá e fala, não, realmente, eu passei por cima e eu não percebi, não fiz a leitura adequadamente, acabei não absorvendo. Isso é verdade, isso acontece, às vezes por causa de sono ou distração com alguma coisa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma profecia que está se cumprindo e é impressionante. Eu vejo a precisão da Escritura, deixa a gente impressionado. A Escritura Sagrada não falha nunca. Presta atenção. Olha bem aqui o que está acontecendo. A agitação civil irrompe entre os palestinos. Um cumprimento da profecia de Isaías. Tem uma profecia de Isaías? Então vamos ver. Vou incitar egípcios contra egípcios. Quem fala isso? O Eterno. Eu vou incitar egípcios contra egípcios. Eles guerrearão uns com os outros, cada homem com o seu semelhante, cidade com cidade e reino com reino. Isaías capítulo 19, verso 2. Ok? Como é que está cumprindo essa profecia hoje? Não, o Egito está em paz. Assim, olha bem, na Palestina tem muita gente vinda de diversos lugares ali do Oriente Médio. O número maior são da descendência egípcia. A maioria, entendeu? É de descendência egípcia. Interessante, né? Agora começa a tomar corpo essa profecia. Presta atenção. Apenas um mês depois que o conflito entre Israel e Gaza terminou e os distúrbios árabes dentro de Israel terminaram, vocês viram o que está acontecendo, mas era por mandado, era ordem, quando eles mandaram cessar, eles cessaram, então estava seguindo um protocolo, né? Os árabes israelenses, árabes que têm cidadania israelense, começaram a revoltar-se novamente, só que agora é diferente, clamando pela derrubada de seu governo. Um rabino que é um grande estudioso em Israel, né, observou que este é o cumprimento de uma profecia do livro de Isaías sobre lutas internas egípcias. Aí muita gente fala, não, mas ali é a Palestina, não tem nada a ver com a egípcia, é o que eu falei. A grande, maciça maioria dos palestinos são de descendência egípcia. São de egípcios que vieram ali e hoje tem seus filhos, seus netos e tal, né? Nizar Banat, espancado até a morte pela polícia da autoridade palestina. Esse PA é a autoridade palestina, ao inverso, né? Ok? Então, esse aqui, ele é um ativista, ele é contrário, né, à autoridade palestina, devido a injustiças que eles fazem ali, né? E ele foi pego dentro da sua casa, foi espancado e veio a óbito. Está aqui. Tumultos em Ramallah e Hebron continuaram pedindo a remoção dos líderes da autoridade palestina do poder 3 dias após o funeral de Nizar Banat, um crítico declarado da liderança da autoridade palestina, que veio a óbito na semana passada após ser preso pelas forças de segurança da autoridade palestina, ok? Então vou só mostrar um pouco aqui o movimento.
ok? Só para vocês verem como estava já aí um monte do templo. Agora olha aqui, na quinta-feira, aqui não tem nada a ver com o judeu, tá? Os palestinos entre eles lá, a briga entre eles. Na quinta-feira, mais de 20 forças de segurança da autoridade palestina invadiram a casa onde Banat estava em Hebron. A família de Banat relatou que observaram impotentes enquanto ele era despido e spray de pimenta pulverizado diretamente em seus olhos. Essa família relatando, Ele foi espancado por pelo menos 8 minutos antes que as forças de segurança o arrastassem para longe de sua casa em Dura, perto de Hebron. Aqui está Hebron, a pronúncia correta é Hebron, é com V, tá? Hebron, ok? Olha aqui, um cortejo. É o cortejo dele. Ok? Vamos lá. 2 horas depois, eles descobriram por meio de grupos de WhatsApp que ele tinha ido a óbito. Tá vendo? Bom. Agora eu quero que você preste atenção, que é muito interessante, na profecia. Olha bem. O que foi que a matriarca Sara viu? Matriarca Sara, esposa de Abraão. Muita gente fala por que ela mandou, certo? Agar, a sua empregada, a sua escrava, embora, já que ela teve um filho, Ela teve um filho de Abraão. Então a escrava foi dada pela própria Sara para o marido, não por maldade, mas porque ela queria que o marido tivesse uma descendência, e ela ficou com medo, mas ela esqueceu que já havia uma promessa de que ela teria um filho, que ela seria mãe. Já havia essa promessa, certo? Então olha bem, o rabino Baruch Kahana observou que este conflito interno entre os palestinos foi sugerido pelo profeta Isaías, que isso ia acontecer, tá? Olha bem, vou incitar egípcios contra egípcios, eles guerrearão uns com os outros, cada homem com seu semelhante, cidade com cidade e reino com reino. Isaías capítulo 19, 2. É interessante notar que muitos palestinos são descendentes de egípcios, muitos, a maioria maciça, tá? Que se mudaram para o mandato britânico da Palestina, quando os britânicos, assumiram a Palestina. Quando a imigração judaica abriu oportunidades econômicas, então muitos egípcios foram para lá, certo? E outros porque não tinham mesmo um ambiente bom para eles ficar onde eles estavam no Egito, Yasser Arafat, vocês lembram dele, que era o presidente da Organização para a Libertação da Palestina e primeiro presidente da Autoridade Palestina. Ele nasceu no Cairo, lá no Egito, tá bom? E assim muitos palestinos. Portanto, o conflito entre os palestinos é a manifestação explícita da profecia de Isaías. Logo, depois de um conflito com Israel, lá dentro de Israel, eles acabaram conflitando entre si agora. O rabino Kahana também enfatizou que a natureza beligerante dos árabes também foi sugerida no livro de Gênesis. Vamos ver? O anjo do Eterno, Hashem, quer dizer o nome, é o Eterno, O anjo do Eterno disse a ele ainda:
Eis que você está grávida, a ela, né? Eis que você está grávida e terá um filho. Quem? Sara, a escrava, né? Você deve chamá-lo de Ismael. Ok? Olha bem o que o anjo disse para ela. Pois o Eterno prestou atenção ao seu sofrimento. Ela estava grávida e estava sofrendo muito. Aí o Eterno prestou atenção no teu sofrimento. Aquele sofrimento tinha a ver com o filho dela. Está aqui dito pelo anjo, né? Ele será um asno selvagem, violento, forte, tá? Sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Não se dá bem com ninguém. Ele habitará ao lado de todos os seus parentes. Do jeito que está acontecendo lá. Habita ali e não se dá com ninguém. Gênesis capítulo 16, de 11 a 12. Ok? Agora presta atenção. O Rabino Kahana disse que foi exatamente isso que a matriarca viu. Porque muita gente fica pensando por qual razão Sara mandou embora a sua escrava. Quis ela longe, mas ela tinha um filho que era de Abraão e era enteado dela, certo? Mas Sara pediu para mandar embora. Quando Abraão falou com Deus, o que é que Deus disse? Faça conforme o que tua mulher disse. Deus falou, segue o conselho da tua mulher. Isso é importante saber, né? Por quê? Porque havia um conflito, mas tudo estava dentro dos planos de Deus. Deus separou esses irmãos, porque senão o conflito ia ser dentro do lar. Deus separou, mas Deus prometeu abençoar Ismael, e abençoou, certo? Então tá aí, o Rabino Kahana disse que foi exatamente isso que a matriarca Sara viu, que a levou a mandar Agar e Ismael embora. Por quê? O conflito. Tá bom? Esta é a diferença. Isso acontece. Presta atenção nisso, que isso acontece de verdade. Essa é a diferença entre Ismael e Isaac. Disse o Rabino Kahana. São dois mundos diferentes, totalmente. Olha Israel, uma democracia livre. Você pode exercer sua religião lá dentro de Israel, você pode trabalhar em Israel, você pode fazer tudo em Israel, tem liberdade. Faça isso num outro país ali da região. Experimente. Certo? Então, para você ver, Israel ensina-se a ter paz com todos os povos. Tanto que o próprio Criador já ensinou isso para Israel. A minha casa, que é o monte do templo, será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, o Criador fala, eu vou manter a porta aberta para todos os povos aqui em Israel. Ok? Então Israel é o herdeiro e tem que amar a todas as nações, certo? Então tá aqui. Então essa é a diferença entre Ismael e Isaac, disse o Rabino Kahana. São dois mundos diferentes, eles nunca podem ser irmãos. Aqui é o problema da tradução, que na verdade nunca podem conviver como irmãos, conviver juntos. Pode até se dar bem afastados, longe, junto não. Por isso que Sara mandou que Abraão mandasse ela embora. Vocês entenderam? Eles são irmãos, mas não podem ficar juntos. Por quê? A intenção de Ismael que é, a herança é minha. E Deus já havia dado a herança para Isaac, certo? Então não podemos viver juntos com eles, tá? Já está falando. Podemos conviver à distância, juntos não. Eles são ensinados a odiar a nós e nós a amar. Você sabe que as escolas deles,
né, palestinas, tudo, eles ensinam a ter ódio. Olha, eles não são gente, eles não são bons, eles são perversos, eles são maus. Não tenha contato com ele, não tenha amizade com ele. Ensinam as criancinhas. E a criança cresce com aquele pensamento. Na Europa, as escolas também estão ensinando assim, certo? Então, todos os descendentes de lá, na Europa, estão tendo esse ensinamento. E houve, inclusive, né, uma queixa para a Europa para proibir esse tipo de prática, porque eles ensinam ódio. Então aquelas crianças, enquanto estiverem aprendendo ódio, eles vão se tornar o quê? Adultos com muito ódio dos judeus. Eles vão querer sempre a mesma coisa, aquela eterna luta, aquela eterna briga. Tá bom? Então tá aí a raiz desse mal todo. E eles alimentam esse mal assim, instigando as crianças. Olha, não confia neles, eles não prestam, eles são sangue ruim. Uma certa vez, eu indo para o hospital, eu passei ao lado de uma senhora que estava conversando com uma pessoa, não vou falar da onde, mas é uma pessoa do Oriente Médio, que não era de Israel, tá? E eu passando perto devagar, porque eu ando devagar com um problema que eu tenho na perna, né? Então eu ando devagar. E eu ouvi direitinho ele falar, não confie em judeu, sai de perto. Judeu nenhum presta, todos são ruins. Olha ele falando para a mulher. E eu ouvi. Então é esse o ensinamento que se dá para as crianças. Ok? Então alimenta-se o ódio, alimenta-se a raiva, tá bom? Então tá aqui, o Rabino Kahana disse que foi exatamente isso que a matriarca Sara viu, que levou a mandar Agar e Ismael embora. Esta é a grande diferença entre Ismael e Isaac, disse o Rabino Kahana. São dois mundos diferentes, eles nunca podem ser irmãos ou conviver como irmãos, né? Não podemos viver juntos com eles, tá aí, ó, já confirma aqui o erro de tradução, né? Certo? Eles são ensinados a odiar e nós a amar. Uma vez que você diz para odiar os judeus, o que eles fazem aos seus filhos, né? Pode facilmente odiar seu próprio pai ou irmão. Você não pode consertar isso dentro deles. Somente o Criador é quem pode consertar. Entendeu agora? Entendeu como é que fica? As fronteiras de Israel sempre estão abertas para todo palestino entrar lá e trabalhar. Não há problema algum. Mas o ódio acaba cerceando tudo isso. Então vocês viram que está aí uma profecia se cumprindo claramente, porque houve essa luta, essa investida contra Israel, ali aquela luta, e agora eles entre eles estão se debatendo. Como diz em Isaías, Deus fala, eu vou incitar um contra o outro, um egípcio contra o outro. Aí uma fala, não, mas eles são palestinos. Palestinos porque Roma chamou aquele lugar de Palestina. Mas eles são de descendência egípcia, portanto são egípcios. A grande, maciça maioria. Está aí uma bela profecia se cumprindo. Isso mostra para nós o quê? É tudo aquilo que nós vemos falando. Estamos no final dos tempos. Está chegando a hora. Vamos orar e nos unir. Não vamos ficar aí separados brigando, porque se somos irmãos temos que estar unidos. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu apoio. E deixe o seu comentário, é muito importante. Por favor, comentários educados. Porque há pessoas aí que, infelizmente, né, conversando aparenta até ser uma cristã, não sei se é ou não é, mas logo em seguida chama as pessoas de burros, de loucos. Você não está aqui para xingar ninguém, você está aqui para estudar. Se você tem muito conhecimento, nos ensine, certo? Se você tem pouco conhecimento, aprenda. Agora, se você não tem como conviver com ninguém, faça o mesmo, né? Faça como Ismael, vai embora, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, até o próximo.